Boa noite a todos e todas. Vamos dar início a mais uma palestra. Seja bem-vindo, Erickson. Boa noite a todos. Satisfação estar aqui com vocês hoje. Boa noite para mais uma palestra na Casa da Fraternidade. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Vamos ler uma mensagem do nosso livro Sementes de Felicidade, enquanto as pessoas estão acessando. Enquanto isso, pedimos a todos que vamos vibrar, vamos pensar no bem e vamos prosseguir na nossa atividade. Não odeie. Quem odeia não aceita explicações. Não analisa, não pondera, não pensa. Quer a destruição do mal, a desgraça. Deixa-se levar sem freios, sem modo, sem direção. O rosto se transfigura, o olhar fere, a palavra maltrata. O ódio não merece estar com você. É para o amor que você deve se inclinar. Por favor, ame. Um sentimento de amor, por menor que seja, derruba uma montanha de ódio. A mensagem lembra o nosso companheiro, nosso irmão Gandhi, né? Então, Erickson, hoje o tema que o nosso companheiro irá falar será do livro Pão Nosso. Nós estamos trabalhando esse mês Mensagens que Confortam. E hoje o tema será Evita Contender. Mais uma vez, nós vamos estar trabalhando, comentando mensagens do Espírito Emmanuel, através de Chico e através desse livro. Amigo, fique à vontade para dar início à sua tarefa. Fique à vontade e a Casa da Fraternidade continua sendo sua. Bom, mais uma vez, convidado por vocês, estou aqui com uma satisfação enorme. Dessa vez à noite, melhor, mais tranquilo, para falarmos, para levarmos algumas palavras para a nossa própria reflexão, porque esses momentos são sempre de grande oportunidade para que nós possamos fazer reflexões profundas. Eu considero especialmente à noite a importância em função da proximidade do horário do repouso, do recolhimento, né? E nós podemos sempre fazer maiores aprofundamentos na nossa conduta do dia, dentro dessa perspectiva cristã, trazido através da doutrina espírita. Então, o tema que foi provocado para falarmos hoje, extraído, quero crer que todos conhecem o livro Pão Nosso. Faço até esse comentário, porque eu sei que essa plataforma Instagram pode trazer pessoas que não sejam necessariamente participantes da Casa Espírita, mas não deixa de ser uma oportunidade de estarmos todos comungando dos mesmos pensamentos fraternos e cristãos, que essa é a proposta. E como sempre nos lembra o nosso querido Emmanuel, o Espiritismo tem essa característica onde as pessoas só observam ou só percebem o lado fenomênico, a questão das manifestações dos espíritos. Mas o Espiritismo não é exatamente somente as manifestações dos espíritos e os seus ensinamentos. É sempre fundamentado nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Somos todos cristãos, ainda que percebamos Jesus Cristo através de portais diferentes. No nosso caso, sabemos pela codificação, os espíritos vieram, através dos fenômenos, nos chamar a atenção para a nossa realidade existencial e o dogma da reencarnação, que é o que nos diferencia de outras correntes cristãs. É a convicção do processo reencarnatório que estamos submetidos como uma condição evolutiva do ser espiritual que nós somos. Esse privilégio que nós temos de poder despertar para essa realidade existencial e poder atuar numa perspectiva diferenciada. Porque nós sabemos que não basta simplesmente reconhecer que há vida após a morte, sem que nós possamos ressignificar nossas vidas na Terra para que possamos retornar à pátria que nós pertencemos verdadeiramente, a pátria espiritual, entendendo que nós demos devido aproveitamento
demos a visão e a abordagem necessária, como eu falei, ressignificando as nossas vidas nessa perspectiva existencial, que é o que nos coloca o nosso Emmanuel, esse alerta para que nós tenhamos a consciência de que não basta saber que nós vamos desencarnar e teremos uma vida espiritual, mas que é preciso que, para isso, possamos atribuir o devido peso, a importância e a responsabilidade de nossa existência atual. Então, essa é a proposta de estarmos sempre fazendo esses encontros, reflexões, de forma a exortar a todos a essa reflexão mais profunda sobre as nossas potencialidades existenciais. Esse tema de evita contender, que é como está escrito no capítulo 98 do livro Pão Nosso, ele é muito específico para nós cristãos e trabalhadores, em especial. Só lembrando, eu acredito que talvez tenha alguém que não saiba, né? O Emmanuel, no livro Pão Nosso, ele sempre inicia trazendo a mensagem do Evangelho e discorre sobre isso. E no Evita Contender, ele faz abordagem a respeito da segunda epístola a Timóteo, no capítulo 2, versículo 24. Abre aspas. Ao servo do Senhor não convém contender. Fecha aspas, palavras de Paulo nessa epístola. É inevitável que a gente vá buscar a motivação de Paulo para que possa nos trazer essas abordagens e essa percepção sobre o que representa evitar contender. Nós sabemos que as epístolas de Paulo, epístolas são as cartas abertas, né, dirigidas às comunidades, ou dirigida especificamente para Timóteo e Tiago. São as chamadas epístolas pastorais, porque é tratado dessa maneira, porque na percepção, isso foi até alterado no século XVIII, de que, como nós estamos falando daqui do cristianismo da igreja primitiva, tanto Timóteo como o Tiago, eles foram ordenados por Paulo como bispo. Seria esse conceito novo atribuído pela igreja a partir do século XVIII. Mas, enfim, eram os precursores, discípulos de Jesus, seguidores de Paulo, e Paulo teve esse prazer de ter o Timóteo, um jovem, naquela época, que era conhecedor das Escrituras e que fez companhia nas suas jornadas de pregação, no intuito sempre de implementar o pensamento cristão na época, que vamos imaginar como difícil não deve ter sido, com as resistências do povo pagão, dos gentios, os não israelitas e os demais pregadores de outras religiões, e fazer e lançar novas ideias cristãs, com esses que seriam os primeiros 70 discípulos de Jesus, o Timóteo e o Tiago seriam dois deles, seguidores de Paulo, e na confiança dessa tarefa e da potencialidade, da capacidade de Timóteo, o Paulo, entendendo a postura e a maneira do Timóteo atuar e nas dificuldades que ele iria encontrar, ele escreve especificamente em carta aberta, através das epístolas pastorais, para Timóteo sobre a problemática de contender. E daí eu extraio do próprio epístola os trechos fundamentais, ou principais, que seria exatamente o principal de todos, o 24, o versículo 24, onde ele fala: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Instruindo com mansidão, isso já no versículo 25, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade
conhecereis a verdade vos libertará, se nós entendemos. Para aquela época, para aquele contexto, a condição de Timóteo de sair pregando como um pastoreador para as ovelhas da época, angariando seguidores para a mudança de perspectiva, não para uma formação simplesmente da igreja, mas para trazer uma visão diferenciada do que se representa viver, porque era o senso de justiça, amor e caridade que estava se implementando, a sensibilidade das relações das pessoas. Era inevitável que o Timóteo encontrasse as dificuldades e o alerta de Paulo para evitar essas contendas. Me permitam ler trechos do capítulo. Inicia-se assim: foge aos que buscam demanda no serviço do Senhor. Não estão eles à procura de claridade divina para o coração. Apenas disputam louvor e destaque no terreno das considerações passageiras. Analisando as letras sagradas, não atraem recursos necessários à própria iluminação, e sim os meios de se evidenciarem no personalismo inferior. É nesse aspecto, meus amigos, especialmente nós, participantes trabalhadores da Casa Espírita, que o evitar contender é podermos estabelecer relações, diálogo, expor ideias a respeito da manifestação de Jesus nas suas mais variadas formas nos evangelhos dos evangelistas, que nos trouxeram esse manancial de informações onde nos reposiciona diante da vida. A questão é que, como nós somos falíveis, nós somos sempre inclinados a estabelecer as nossas relações a partir das nossas percepções e interpretação, por fatores individuais, por falta de conhecimento, necessidade de impor as ideias, por alguma questão muito particular ou algum problema específico do seu relacionamento pessoal, há uma necessidade de impor ideias sem que tenham um fundamento, porque não estamos estruturados na nossa maior potencialidade do saber. É agregar conhecimento suficiente para termos elementos que possam dar sustentação às nossas ideias, baseado nas manifestações dos evangelistas, nos trazendo as mensagens do nosso Divino Mestre Jesus. Então, o alerta que o Paulo faz, e propagado aqui pelo nosso querido Emmanuel, é que muitas pessoas interferem, muitos de nós interferem, impondo o ponto de vista apenas pelo personalismo inferior, com a ideia de impor a sua própria ideia, quando esquece que o fundamento dos ensinamentos é de tornar-se melhor, é da reforma íntima, é da ponderação sobre as nossas perspectivas individuais, sem a necessidade de impor ideias que venham a afrontar os ensinamentos maiores. Com essa clareza que o Emmanuel vem nos alertar para essa necessidade de estarmos sempre atentos, fraternos, dispostos ao diálogo fraterno, com perspectiva de trazer uma abordagem leve sem criar as dissidências. Até porque também, lembrando o que está escrito em Provérbios, no capítulo 5, versículo 1, primeiro. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. É nesse aspecto que nós precisamos nos apegar para, nas nossas relações de trabalhadores na seara do bem, somos obreiros do Senhor, está colocado isso no Evangelho segundo o Espiritismo, todas as pessoas de boa fé que pretendam atuar na melhoria da coletividade, somos todos obreiros do Senhor. Então é necessário que tenhamos essa leveza nas nossas relações para poder estabelecer conexões e vivências fraternas e encontrarmos pontos fundamentais nos ensinamentos cristãos que nos conduzam a uma percepção clara do que sou eu na minha existência. Não é a questão de impor as minhas ideias porque eu sou mais, que eu quero ser mais, o personalismo, a capacidade de querer fazer valer os meus valores em detrimento do outro, sem sequer eu busquei entender o pensamento do outro a respeito.
Ainda prosseguindo, combatem os semelhantes que lhes não adotam a cartilha particular, atiram-se contra os serviços que lhes não guardam controle direto, não colaboram senão do vértice para a base, não enxergam vantagem senão nas tarefas de que eles mesmos se incumbem. Então, a imposição das ideias é preciso ter muita tranquilidade, muita calma, nós, trabalhadores da Casa Espírita. E aí eu direciono essa abordagem exatamente para todos nós da Casa Espírita, de evitar contenda, evitar contender, para que tenhamos a condição de evitar animosidades, dissensões, cisões, afastamentos, criar correntes religiosas dentro da própria doutrina espírita. Isso aconteceu. Nós sabemos que contender, divergir, é da natureza do homem. A questão é transformar a contenda numa hostilização, numa rivalidade. É essa abordagem que o Emmanuel alerta e que nós devemos nos preocupar, porque nós sabemos que o ser humano, nós somos inclinados a isso. As emoções humanas, elas são legítimas, traz a raiva, a ira, mas não podemos nos permitir sermos dominados por essas emoções. Nós flutuamos nessas emoções e é perfeitamente legítimo, todas elas, é que estabelecemos a partir do autoconhecimento a nossa busca em ter o domínio dessas flutuações para que tenhamos a capacidade de ouvir, de falar, de ponderar, de falar e encontrar equilíbrio. É claro que essa questão do contender vale para tudo na vida. Mas uma abordagem proposta do livro Pão Nosso, e o Pão Nosso está abordando a perspectiva do trabalho cristão, na seara do bem, e como nós devemos nos comportar, sempre com o objetivo de manter um corpo único, uma unidade de pensamento, ainda que em alguns pontos divergentes. Estimam as longas discussões a propósito da colocação de uma vírgula e perdem dias imensos para descobrir as contradições aparentes dos escritos consagrados ao ideal de Jesus. Jamais dispõem de tempo para os serviços da humildade cristã, interessados que se acham na evidência pessoal. Meu Deus! Como nós sabemos que isso acontece profundamente. Como muitas situações são colocadas para que sejam feitas imposições para a evidência pessoal, para trazer os holofotes para si. São as fragilidades do homem, são as nossas inclinações e a nossa necessidade de autoafirmação, de ser percebido a partir de posições de ideias, ainda que venha a ferir um pensamento maior. Não podemos fugir desse grande ensinamento que nós estamos fundamentados no modelo cristão e alimentado com uma energia propulsora da doutrina espírita, para a necessidade da reforma íntima, da necessidade do autoburilamento, do desejo real de tornar-se uma pessoa melhor, de entender que nós temos as nossas inclinações ainda negativas inferiores. E aí que recai a responsabilidade de cada um olhar para dentro de si e poder estabelecer relações fraternas com todas as pessoas com que nós nos relacionamos. Na casa espírita, na igreja, onde todos se reúnem em nome de Jesus, é preciso ter o fundamento do ensinamento maior de amarmos uns aos outros, adorar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. É necessário que estejamos sempre atentos a esses impositivos e assim estabelecermos uma legião, uma formação de uma onda do bem, que ela existe, ela não pode de forma alguma se desfazer. Encontram sempre grande estranheza na conjugação dos verbos ajudar, perdoar e servir. Quando se opõe a uma ideia, se hostiliza ao outro, afastam-se, formam-se grupos, as conhecidas panelinhas, sem que
se permita uma nova aproximação para que possamos estabelecer uma relação mútua de perdão, porque o perdoar não é a questão do outro sentir-se perdoado, é que o perdoar, a pessoa se liberta das suas sensações. Sabemos disso, quem mais é beneficiado pelo perdão é a própria pessoa que perdoa. Então, quando nós temos nossa dificuldade de relacionamento na vida e no trabalho da seara do bem, na casa espírita, nós, enquanto temos nossas dificuldades de relacionamento, nós nos perdoamos e nos permitimos a aproximação e temos a capacidade de prosseguir nas nossas relações sem contender, buscando equilíbrio na forma da palavra que nós aprendemos das nossas relações fraternas. Contendem acerca de todas as particularidades da edificação evangélica e quando surgem perspectivas de acordo construtivo, criam novos motivos de perturbação. Eu acho que eu não estou dizendo nada de absurdo. Eu acho que nós estamos numa sala essencialmente espírita, né? Eu acho que todos têm essa vivência na casa, somos todos experimentados nos centros espíritas. Não é um privilégio nosso de termos essas dificuldades, mas é necessário ser provocado, como é que eu estou fazendo nesse momento, para que tenhamos essa consciência das nossas melhores relações, das nossas melhores emoções, que estejamos desarmados das nossas inclinações ainda negativas, da necessidade de se impor a partir de vaidades pessoais, para encontrar o equilíbrio e fazer uso correto das ferramentas que estão a nosso dispor na prol do próximo, porque o trabalho da Casa Espírita é exatamente agregar força, união para ajudar as pessoas, ou através das palestras, através da caridade, do acolhimento fraterno, do atendimento das necessidades materiais. A Casa Espírita tem essa função, não é só receber espíritos, é uma função dupla, né? De promover a caridade, despertar a consciência do existencial de cada um que procura, e da mesma forma acolher os espíritos sofredores, porque nós estamos cercados de espíritos, nos acotovelamos, nós sabemos disso. Então, além das nossas fragilidades individuais, nós contamos com a participação de espíritos que, por vezes, querem semear a desavença, a desarmonia. Nós sabemos que as pessoas que estão imbuídas de trabalharem no bem, por vezes são tomadas de assalto por maus pensamentos, por inclinações antes esquecidas, que por vezes vêm do mundo oculto, que vem a nos provocar a cisão, vem a nos provocar o afastamento, vem a nos provocar e alimentar nas nossas fragilidades individuais, buscando no outro fragilidades para, com isso, contender a partir do pretexto de estarmos atuando na seara cristã. O que se incorporam ao Evangelho Salvador por espírito de contenda são dos maiores e dos mais sutis adversários do reino de Deus. Atenção. São dos maiores e dos mais sutis adversários do reino de Deus. É que eu acabei de falar. Temos as nossas dificuldades e limitações pessoais, eu falo temos na generalidade, todas as pessoas, os seres humanos. Nossos problemas na vida, no dia a dia, as questões pessoais, de relacionamento financeiro. E vamos para a casa espírita, por vezes armados ou associados a umas correntes e vibrações ainda baixas e densas. E na casa, que é uma casa de serviço, queremos impor, queremos manifestar ideias que podem ser nocivas e são questões de um valor absolutamente inútil para a proposta. Então, é uma provocação para que estejamos sempre atentos à nossa postura, ao que representa a necessidade de nos acolhermos mutuamente, ainda que tenhamos as nossas diferenças de pensamentos, percepções e interpretação, nos permitindo colocar o nosso ponto de vista, da mesma forma, ouvir o ponto de vista do outro e encontrarmos na discussão criteriosa e embasada o que dará sustentação aos argumentos de cada um. Daí a necessidade de espíritas instruí-vos. Nós recebemos esses ensinamentos. É preciso estudar
para entender o processo que estamos submetidos, é preciso estudar para compreender a unidade, o conjunto, é preciso estudar para tornar-se uma pessoa melhor, não para, a partir do volume de conhecimento, do acervo intelectual acumulado, servir isso para hostilizar as pessoas e terem pouco vaidade. Esse capítulo 98, a proposta de Emmanuel, é exatamente alertar para os desserviços que as pessoas podem fazer utilizando a religião como uma forma de manifestação. Repito, é claro que contender faz parte do processo, mas sem hostilização. Nós temos no nosso ciclo de evolução das religiões, elas se manifestam das maneiras e suas correntes mais variadas, inclusive religiões que nem existem mais, porque foram cisões, formas de pensamento diferentes que não encontraram sustentação e se esvaziaram com o tempo. Na doutrina espírita, ela tem se ampliado porque, a partir da revelação dos espíritos, associado às informações que foram trazidas a partir dos evangelistas de Paulo, de São Paulo, de Paulo de Tarso, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, somado com os depoimentos dos espíritos, na atualidade, que quem participa na sala mediúnica tem os depoimentos dos espíritos, que só fazem catapultar todos esses ensinamentos que nós tivemos e que está escrito. São portais interdimensionais, como eu sempre falo, isso aqui não é só para deleite, isso aqui é para enxergarmos outro plano da vida, entendermos que de lá para cá eles nos exortam, eles nos convocam para uma realidade. O que Emmanuel tem feito ao longo do livro do Pão Nosso e muitos outros, é exatamente o de chamar atenção para a nossa realidade existencial e o papel de servidor que nós temos. Nós viemos para servir, nós viemos para aprender e para servir. A gente não veio para juntar dinheiro, para poder aumentar a conta bancária, não veio para ganhar status, para ganhar fama. Nós viemos para crescer, aprender, para somar, para multiplicar um pensamento, fazer brilhar a nossa luz. Não foi esse o ensinamento que nós recebemos? Que foi o que Jesus falou: vós sois deuses. É preciso fazer valer esses valores essenciais de nossas existências para que ela tenha uma serventia na nossa evolução, para quando chegarmos no plano espiritual, termos a consciência de que, enquanto na Terra estive, eu dei o melhor de mim, tenho meus débitos, temos os nossos débitos, mas no momento que eu despertei a minha consciência dessa realidade, modifiquei meu padrão de comportamento, busquei ressignificar a minha existência, eu consegui me somar com as pessoas, evitei contender, procurei somar, evitei a palavra, como está em Provérbios, a palavra dura suscita a ira, a resposta branda desvia o furor, nós podemos discordar sem precisar ferir. A necessidade de estabelecermos as relações nossas fraternas, fundamentadas nos ensinamentos que nós recebemos, é para isso. Não é simplesmente para poder compreendermos uns aos outros, é para nos somarmos no esforço único de avançar e sermos melhores, tornando o nosso meio melhor, como exemplo em atitude, em responsabilidade. Repito, falei outra oportunidade, não é exemplo de ser o melhor, é o exemplo do esforço que nós estamos fazendo para nos tornarmos pessoas melhores. Não foi esse a grande provocação de Allan Kardec para todos nós? Reconhece-se o verdadeiro espírito pelo esforço que faz para tornar-se melhor. Então, estamos fazendo isso. Estarmos aqui hoje, à noite, provocando essas questões exatamente para que possamos, a partir da minha motivação, da motivação do Centro em me convidar, da minha motivação em trazer para vocês essa perspectiva de identificar em nós, das nossas próprias fragilidades, não é apontar o dedo para ninguém, é olhar para dentro de nós. Qual o meu papel numa casa espírita? Qual é o meu papel como obreiro do Senhor? Qual é o meu papel enquanto encarnado? Ainda estou consciente do meu papel evolutivo. A quem mais foi dado, mais será cobrado. Então, se nós temos a consciência do que nós representamos em nossa própria existência, é preciso extrair das informações que nós temos na sala mediúnica, nos livros, nas manifestações trazidas através do nosso querido Chico Xavier, pelas mãos dele, de todo esse manancial de informações, esse acervo monumental que nós temos, e colocar a serviço desse trabalho, de cultivarmos as nossas relações fraternas de forma positiva. Prosseguindo aqui.
os que se incorporam ao Evangelho Salvador por espírito de contenda são dos maiores e dos mais sutis adversários do reino de Deus. Desculpe, já li esse trecho. Prosseguindo, é indispensável a vigilância do aprendiz, a fim de que se não perca no desvario das palavras contundentes e inúteis. Eu só estou colocando com as minhas palavras o que Emmanuel alerta todos nós, a partir da recomendação que São Paulo, deu para o seu bispo em Éfeso, Timóteo. Ele mandou 2 epístolas com este alerta sobre a dificuldade que ele encontraria e a recomendação para não contender. Ainda para evitar, porque é da natureza do homem essa condição de discordar e, a partir da emoção desenfreada, do descontrole, da ira, terminar por estabelecer relações distantes, afastar as pessoas, tornar a vida mais difícil. Último parágrafo do livro. Não estamos convocados a querelar, e sim a servir e a aprender com o mestre. Nem somos chamados à entronização do eu, mas sim a cumprir os desígnios superiores na construção do reino divino em nós. Não há muito o que comentar. É só para sustentar. No Sermão da Montanha, nós sabemos, Jesus, quando foi questionado por uma das pessoas que assistia, Jesus, você fala muito do reino de Deus, onde é que fica esse reino de Deus? E aí Jesus respondeu, o reino de Deus não está aqui nem acolá. O reino de Deus está dentro de cada um de vocês. São passagens como essas que nos provocam uma profunda reflexão de quem é você, de quem sou eu, quem somos nós, qual o sentido da vida. Somos todos existencialistas. Ponderamos sobre o que é que eu estou fazendo aqui, qual o sentido da minha existência, por que o labirinto de dor que eu estou vivendo, por que essas dores são tão duras, por que estamos conjuntamente vivendo uma pandemia no planeta. Que propósito maior existe para tudo isso? Não há nada aleatório no plano de Deus. São reflexões que cada um tem que fazer e entender que eu falei outra vez para essa mesma plataforma para as pessoas que estão aqui nessa mesma casa, como os trabalhadores da vinha, trabalhadores da última hora. Então, tudo isso vem a se somar, é uma sequência de pensamento que dá sustentação, uma ideia única de fraternidade, de reconhecimento do outro, da percepção de que somos mais se formos unidos, que não podemos podemos divergir, mas não podemos hostilizar um ao outro por pensar diferente. Que podemos perdoar, nos perdoando pela posição agressiva, pedir desculpa se for necessário, ou senão que simplesmente possamos encontrar um ponto pacífico para as questões todas que tenham sido ou possam vir a ter sido objeto de dissensões, de dificuldades nas nossas relações. É a ideia de cada um olhar para dentro de si e compreender, porque contender na seara do bem exatamente é afastar a condição que nós podemos, em unidade, de criar uma relação fraterna em todos que nos cercam. Agora, claro, é inevitável poder abordar a questão também na perspectiva das nossas relações sociais, porque no livro Pão Nosso, capítulo 98, Evita Contender, palavras de Paulo e traduzidas aqui pelo nosso querido Emmanuel, não se encerra na vida da casa espírita, porque nós somos espíritas 24 horas. Na casa nós somos servidores dentro de uma unidade maior, mas quando nós nos afastamos, nós temos o nosso papel social. E nós temos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, onde fala no item Homem no Mundo. Quando no Evangelho nós somos provocados a entender o que representa o homem no mundo, é trabalharmos naquilo a qual nós estamos, no meio ao qual nós estamos inseridos. Nós temos o endereço
que nós adquirimos endereço existencial que não é correspondente à nossa necessidade. Não cercamos as pessoas que nós temos a necessidade mutuamente de estabelecer relações. E o homem no mundo é ter essa relação entre nós sem viver uma vida mística. Não é porque nós somos cristãos ou somos espíritas, que tem essa ideia, né? Que as pessoas que não são espíritas, que enxergam o espírita como aquele que tem contato com os espíritos. Há pouco tempo o espiritismo era coisa de bruxaria. Hoje entendemos que é um plano muito maior. Então, o homem no mundo é viver nossas relações sociais, as quais nós encontramos, que nós construímos, porque o que nós estamos vivendo são resultantes das nossas escolhas em outras existências e nessa existência também. Não há o que reclamar, não há o que murmurar. Estamos vivendo a realidade a qual nós construímos para cada um de nós. Então, fiquemos atentos a isso e a necessidade de perceber que essas emoções que nós carregamos, em todos os níveis, elas podem estar no meu domínio, do meu eu, do meu querer. Então, estabelecer relações sociais entre as pessoas que nós conhecemos, entendendo até que essas pessoas que nós nos relacionamos são pessoas que nós temos nossas empatias, nossas antipatias, e por razões que nós desconhecemos, nós nos reencontramos nessa existência. E é preciso ter essa capacidade e o equilíbrio de dominar as emoções, saber ouvir, entender, assistir, poder falar para aproximar, para agregar. Todos nós temos os nossos desafetos, nós temos a nossa dificuldade de relacionamentos, ou por razões da vida atual, ou razões da vida passada. Mas que Deus nos permite essa aproximação e que somos colocados à prova. Estamos no planeta de provas e expiações, nós estamos experimentando viver essa nova experiência e é preciso querer transformar-se para transformar as coisas à nossa volta. Então, viver como um homem no mundo, da forma com que nós conhecemos o mundo, não é ter proselitismo, não é convencer as pessoas que estão entrando nessa plataforma Instagram porque querem. Porque tiveram a vontade de assistir, de ouvir alguma coisa a respeito. Sejam todos bem-vindos. Estamos somando em esforços. Onde 2 ou mais pessoas estiverem em meu nome, estarei entre elas. Jesus falou assim. Aqui é uma proposta cristã. Esse encontro é uma sala cristã, para não falar de uma sala espírita. Porque ser espírita é ser cristão. Então, nós estamos somando no esforço conjunto de transformar as coisas à nossa volta a partir de uma mudança pessoal, interior. É a vontade de querer, é a fé, é a confiança. Sabemos que viver dói. Agora, quantas pessoas queridas nós estamos vendo partir e temos que olhar não na perspectiva da perda, mas da libertação do outro. É o homem no mundo. Quantas pessoas, cada um de nós nessa sala, estamos assistindo pessoas queridas partirem, ou até, ainda que não sejam pessoas tão próximas, mas que nos assustam, fulano partiu, não só pela pandemia, por outros males, outras doenças. O que é que falta para a pessoa ter uma consciência de reposicionamento na vida quando sabemos que nascer e morrer é da natureza do homem? Como Emmanuel, me permita mais uma vez, é sempre impactante trazer, eu gosto de ler certos trechos, porque não fica parecendo apenas são palavras minhas. Não adianta, olha o que Emmanuel escreve no preâmbulo do livro Pão Nosso. Não adianta guardar a certeza na sobrevivência da alma além da morte, sem um preparo terrestre na direção da vida espiritual. E nesse esforço de habilitação, não dispomos de outro guia mais sábio e mais amoroso que o Cristo. Somente à luz de suas lições sublimes é possível reajustar o caminho. Reajustar o caminho, não sou eu que estou dizendo isso não, hein, pessoal? Reajustar o caminho, renovar a mente e purificar o coração. Purificar o coração. Ter nossas relações pessoais, que eu estava falando antes somente com a questão da casa espírita, dos centros de sustentação e apoio fraterno às pessoas da sociedade, de assistência fraterna às pessoas encarnadas e desencarnadas. Agora eu me refiro a todos nós no mundo, o homem no mundo, como nós somos, sem viver uma vida mística, mas uma vida realista e ressignificando a nossa existência a partir de um conhecimento novo, criterioso, instruindo-nos a respeito desses ensinamentos maiores, para quem tenha condição, ou melhor, a somar condições para que avaliemos o contexto que estamos vivendo e ter mais resignação, mais resiliência e coragem de viver.
que a vida requer coragem para viver. Quantos desistem da vida? Quantos cometem crime contra Deus, tirando a própria vida? Por fragilidade, porque não encontrou essa sustentação se constrói. Podemos estimular, mas é a vontade individual de somar ao seu próprio conhecimento, contextualizando a sua realidade, valores verdadeiros. Não ficar simplesmente no achismo ou interpretando essas informações como se não tivesse nada a ver com isso. Como se fosse lá com o outro. Isso é muito comum na casa espírita, onde se fala dos espíritos, é como se fossem eles lá espíritos e eu aqui. Como se nós não fôssemos espíritos. Nós somos espíritos encarnados. Uma alma que clama por saber, por querer, por ser amado. E daí a necessidade de estarmos sempre próximos uns dos outros, sem contender. Meu amigo? Tudo bem, amigo? Vamos ver aqui, temos uma pergunta. Deixa eu dar uma olhada aqui. A pessoa pergunta se afastar-se do conflito, se é preciso insistir e resistir, né? A respeito do conflito. Certamente, para não contender, se é preciso resistir e insistir. É sempre essa perspectiva que nós vimos aqui sobre não usar palavras que não sejam úteis. Você sempre persistir no restabelecimento das relações é a demonstração do valor cristão que nós aprendemos. Todos nós temos as nossas dificuldades e temos uma chaga terrível chamada orgulho próprio, que às vezes evita a aproximação com as pessoas. Então, nós temos que perseverar no restabelecimento das relações. Por que nós precisamos aguardar para uma outra existência quando Deus nos oportunizou essa aproximação na existência atual? Então, sim, é preciso persistir com equilíbrio, com ponderação, sabendo que nossas emoções, nós temos o domínio delas e ter uma selva de conhecimento e argumentos poderosos para que possamos neutralizar. Eu li o trecho de Provérbio. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, que não utilizemos palavras duras, que possamos estabelecer uma relação onde possamos arrefecer, acalmar os ânimos e poder encontrar argumentos que venham a somar. Isso mesmo. Tem uma pessoa aqui que colocou uma contribuição, deixa-me ver. Ela diz que somos todos filhos de Deus. Georgina, somos todos iguais diante de Deus. Viemos também para ser solidários para com os nossos irmãos. Deixa eu ver quem mais temos de pergunta. Acabaram suas perguntas. Seguindo a abordagem feita, de que exatamente essa consciência de que nós, apesar de estabelecer nossas relações familiares e nossas amizades, aquele que nós não conhecemos não quer dizer que não seja nosso irmão, somos todos ocupantes da mesma unidade habitacional chamada planeta Terra. Então é preciso que tenhamos a capacidade de perceber que todos têm as suas fragilidades, assim como nós, e que nós somos os senhores das nossas ideias e que queremos fazer com que haja uma imposição do meu pensamento em detrimento do próximo. Vamos estabelecer os nossos equilíbrios, vamos amar uns aos outros. Pois é, quando você viu aqui, você mostrou na leitura do texto de quem aqueles que se incorporam ao Evangelho Salvador por espírito de contenda são dos maiores e dos mais sutis adversários do reino de Deus. Porque o Evangelho já convida a uma outra postura, né? O próprio Evangelho. E se percebe no mundo brigas homéricas em nome de Deus, né? Há muito tempo que a gente ouve isso. Às vezes tomamos conhecimento de situações que não nos compete julgar, nem querer trazer, saber quem está certo ou errado, mas brigas por território. Coisas assim que nos assustam, né? E, na verdade, o homem, ele acaba sempre querendo defender território de alguma forma. E a gente... Pois é. Amigo, você tem aí uns 5 minutos para suas considerações finais. Em seguida, faremos a prece para encerramento. Pode ficar tranquilo aí. Você tem 5 minutos para fazer suas
sua finalização. Em seguida, nós faremos a prece para encerrar. Minhas reflexões finais para as pessoas que estão chegando agora, porque o nosso trabalho aqui foi a partir do livro Pão Nosso, para quem não estava aí, chegou há pouco, Pão Nosso, no capítulo 98, onde fala de evitar contendas, né, que foram as palavras de Paulo para Timóteo, na sua epístola pastoral. Então, isso nos serve como para todos os trabalhadores da Seara do Bem, independentemente de que corrente religiosa, ou melhor, de que grupo religioso venha participar, mas sendo cristão, entendemos que o ensinamento maior é esse, de buscarmos estabelecer relações de fraternidade e de amor ao próximo. E que se estendeu essa conversa para nossos valores, para nossas existências, na forma com que nós encontramos na vida. Então, vamos buscar, especialmente nesses momentos de pandemia, a calma, a tranquilidade e preservar os nossos pensamentos mais positivos, de forma a transformarmos em energias propulsoras para os trabalhadores da Seara, no plano espiritual, que precisam desse ambiente positivo para que possam auxiliar os que estão desencarnando, que possam auxiliar os pesquisadores, que possam auxiliar os trabalhadores e ainda auxiliar aqueles que estão aflitos dentro de casa, com as suas dificuldades de toda a natureza, de relacionamento, de falta de dinheiro, de crise que está se estabelecendo, o absurdo da questão política invadindo um tema tão maior como esse da saúde pública, da questão sanitária, mas que exige de todos nós uma postura absolutamente, verdadeiramente cristã. É nessa perspectiva da vida que nós precisamos nos posicionar para nos tornarmos pessoas melhores. Obrigado, companheiro. O que você fala faz sentido. Eu tenho pedido às pessoas que orem pela humanidade, orem pelo Brasil. Esqueçam as pessoas específicas para não entrar na contenda. Exatamente. Perfeito. Agora, companheiro, vamos fazer a prece para encerrarmos. Primeiro, vamos agradecer a Deus pelo trabalho maravilhoso que tivemos agora. Agradecer a Jesus pela sua bênção. Pedir que o Pai abençoe o nosso planeta, envolva todas as criaturas, envolva todos aqueles que interferem de alguma forma no processo em que estamos vivendo. Lembrar de pedir pelos profissionais, aqueles que estão a servir, a trabalhar, os que estão lutando, buscando as soluções para as questões, relativas ao Covid, e que nesse momento o Mestre Jesus possa envolver o nosso planeta em bênçãos de paz, de amor, de saúde. Que assim seja. Que assim seja. Prezado Erickson, nós queremos lhe agradecer pelo trabalho, pela sua boa vontade, e somos de uma imensa gratidão por você estar conosco hoje. Aproveitar para lhe dizer que em breve você estará de volta, com certeza. E nesse momento só nos resta agradecer e partimos para encerrarmos a nossa atividade de hoje. Você agora pode se despedir das pessoas para que a gente possa em seguida encerrar. Obrigado pelo convite. Eu entendo que fui convidado porque, de alguma forma, vocês perceberam que eu poderia acrescentar alguma coisa. Eu sempre disse, vou repetir o que eu falei da última vez, Eu sei que eu estou muito bem acompanhado por pessoas do plano espiritual e que se tudo deu certo, o mérito deles. Se der errado, a culpa é minha. Eu falei isso da outra vez, estou repetindo agora. Com certeza. Então, boa noite a todos. Vamos então encerrar a nossa transmissão de hoje com votos de paz para todas as consciências. Namastê.